Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Tete a TT. Seja bem-vindo, já aproveita e se inscreve no meu canal, no YouTube, a TT Jornalista. Toda terça-feira um episódio especial, um novo episódio do Tete a TT para a gente contar as histórias do mundo da bola. No episódio de hoje, quem fica Tete a TT comigo é o Ricardo Ferreira da Silva Kubicki. Ele é curitibano. Tem 37 anos, lateral esquerdo que fez história no Curitiba e também na Suécia. Casado com a Raquel, pai da Isabela de 10 anos, pai do Zion de 4 anos. Então, muito bem-vindo, Ricardinho. Que prazer ter você aqui comigo hoje no Tete a TT. Obrigado pelo convite, né? Tantas vezes nós tentamos algumas vezes, né? E acabou não dando certo, mas dessa vez. E fico feliz por ter convidado. Fico feliz por você ter aceitado o convite, ter disponibilizado o teu tempinho para a gente contar um pouco aí das histórias. A gente começa o nosso podcast com Hora do Tete a TT, sem pipocar. Promete dizer a verdade, só a verdade? Bora. Se pipocar, você vai ver. Vamos lá. Apelidos. Ceará. Mas da onde o Ceará? Você é nascido em Curitiba, criado em Curitiba, da onde Ceará? Na verdade, quando eu acho que eu tinha me mudado para São José dos Pinhais, aqui pertinho, né? Com 6 para 7 anos. Aí eu cheguei lá no bairro, e daí eles viram aquele baixinho assim, meio cabecinha chata, aí não teve como escapar, né? Daí começaram. Daí, assim, até falando pelo meu nome, né? A gente fez a apresentação, conheci algumas crianças e tal, e daí já viu, né? As criançadas pra colocar apelido é facinho. Daí acabou pegando e ficou. Até hoje. Assim, diminuiu um pouco. Mas os amigos da bola te chamam de Ceará, né? A maioria, assim, do pessoal que conhece já há muito mais tempo, sim, ainda ficou como Ceará. Daí depois, por causa do Curitiba que eu fui, que na época que eu subi profissional tinha outro Ceará, e daí eles acabaram falando, vamos deixar ele, que já tá há muito mais tempo com o apelido, vamos deixar ele como Ceará, e daí acabaram passando para Ricardinho. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar, vamos falar aí desse apelido da tua subida, já a gente chega lá. Tua cor preferida? Hoje eu gosto de preto. Já praticou outro esporte? Já. Qual? Golfe. Aí, assim, depende do nível, né? Mas, assim... Antes do futebol, não? Não. Antes do futebol, sempre a bola? Sempre a bola. Até tentei, assim, algumas vezes lá vôlei, mas você vê que já não ia muito longe. Com essa altura toda? Aí basquete, mas é mais por causa da escola mesmo, né? O que você não come de jeito nenhum? Olha, eu acho que... Hoje... Come tudo? Bucho, buchada, tudo. Assim, não é que eu gosto. Falo assim, eu vou em tal lugar só pra comer isso. Mas se tiver, eu como sem problema nenhum. Qualquer coisa, comida japonesa, tudo? Tudo. Hoje, assim, eu peguei demais isso depois que eu fui pra Suécia. Aí eu tive que aprender, assim, sabe? Tinha uma culinária totalmente diferente. Tem muita coisa parecida, tem restaurantes brasileiros lá também, italiano, enfim. Mas, assim, no dia a dia, no convívio social, assim, eu acabei aprendendo muita coisa. E hoje... Come tudo, até pedra? Até pedra, se tiver. Um pouquinho de sal, açúcar, alguma coisa assim, vai embora. O que você come de qualquer jeito? Esteja frio, esteja quente, que aquela coisa assim que você olha, você saliva? Acho que pizza é bom, né? Tanto quente quanto frio. Eu gosto dos dois, assim, tanto quente quanto frio. Pizza requentada, pizza do dia seguinte. No café da manhã? No café da manhã, vai embora. Do que você tem medo? Nossa, do que eu tenho medo? Alguma coisa que você tenha medo. Um bicho, uma sensação, um sentimento. Olha, boa pergunta, assim, sabe? Não que eu seja um homem muito corajoso também, né? Ia falar. Mas assim, até, vamos colocar assim, nunca normal. Parou pra pensar. Assim, altura, essas coisas, assim. Já fui vamos colocar em brinquedo, montanha-russa, escalada, sabe? Então, assim, não sei, talvez, sei lá... Tem algum bicho que você tem medo? Daí... Cobra, sapo. Assim, vamos colocar assim, não tenho nojo, tenho medo por causa vamos colocar assim, do tudo que pode representar. Imagina, encontrar com, sei lá, uma onça, uma sucuri. Alguma coisa assim, né? Daí eu acho que é... Uma banda ou um cantor? Conta pra mim, gente, ao contrário do que todo mundo tem aí como estigma do jogador de futebol, pagode ou sertanejo. Ricardinho, jazz, Ricardinho.
Da onde esse teu amor pelo jazz? Então, ele começou um pouquinho também na Suécia. Porque antes eu vou falar que eu acho que eu segui vamos colocar assim, o mais tradicional. O trivial. Assim, tanto do pagode quanto do sertanejo. Gostei bastante. E daí eu mudei, assim, sabe? Daí eu acho que com o passar dos anos, a gente foi num... Eu me lembro que com a minha esposa, que a gente tinha ido num restaurante também, na época a gente tava na Suécia. E daí foi um show ao vivo, que foi bem bacana, assim, sabe? E daí eu comecei... Não, assim, escuto muito. Daí hoje também, assim, daí no caso... eu me tornei cristão de uns anos pra cá, então daí assim, até procurando esse estilo de música pro cristianismo, pra mim foi muito legal, assim, sabe? Tem umas músicas bem bacanas. E daí acabei pegando gosto mesmo, assim, sabe? Toca jazz na tua playlist? Não. Não, toca. Pensei que você tinha perguntado se eu tocava. Na tua playlist toca jazz. Toca. Seu maior exemplo de vida? Nossa, meu maior exemplo de vida... Eu acho que é Jesus, né? Acho que por tudo que representa, as oportunidades, tudo que aconteceu na minha vida como experiência, acho que é Jesus mesmo. Teu maior ídolo no futebol? No futebol, eu gostava demais do Romário. Na época, assim, pra mim, né? Vamos colocar 94 ali, que eu comecei a jogar bola, não profissionalmente, né? Assim, né? Eu tava com 9 para 10 anos. E daí na Copa do Mundo, o Brasil ganhando, o Romário, o Bebeto fazendo, Romário fazendo. Então, assim, pra mim foi uma época que marcou demais, assim. Até quando eu era pequeno, tava nessa época também. Já conheceu o Romário? Joguei contra. Quando? Joguei contra. Acho que foi 2004, né? 2004 e daí eu não me lembro se 2005, daí teve uma época que ele tava... como que foi assim? Poxa, jogar contra o ídolo. Não, foi bem bacana assim, sabe? Eu até conto para algumas pessoas mais próximas assim também. O que aconteceu? Eu já peguei ele, vamos colocar, eu tava no início da carreira, né? E ele já tava indo para os últimos jogos ali, meses de profissão dele, né? Mas assim, a experiência, quando ele estava dentro de campo mesmo, assim, dentro da área que consagrou ele mesmo, assim, dentro da grande área, ele tinha esse diferencial. Na época, assim, ele já não tinha toda aquela explosão. Toda a velocidade, mas ele finalizava bem. Se eu não me recordo, ele não fez gol contra a gente e tal, mas daí a gente acompanhava os jogos, os melhores momentos, tudo. E daí, assim, sempre tinha alguma coisa que você percebia que nele ele fazia a diferença, né? Até no jogo mesmo contra nós, né? Eu tava marcando ele um momento assim, e a bola tava vindo o pessoal, o clube tava atacando pelo lado direito, e daí eu marcando ele, porque ele veio pro meu lado, né? E daí daqui um pouco eu olhando a bola, olhando a bola, eu acho assim que ele teve... Isso é uma coisa que eu acho, assim, sabe? Que ele teve a percepção, quando eu olhei a bola, tipo, ele bateu o pé, como se estivesse correndo, e eu meio que perdi, porque eu tava olhando pra bola. Uhum. Quando eu escutei o barulho dele batendo o pé, eu pensei que ele correu para tentar antecipar, assim, né? Pegar a bola entre o goleiro e o meu posicionamento. Só que nisso ele bateu o pé, que foi para frente, e na verdade ele foi para trás. E eu saí correndo, tipo assim, porque não deu tempo de ver. Quando eu corri para frente, ele ficou sozinho para trás. Ainda bem que o pessoal não... Tirou foto? Não tirei, não. Não, eu também me arrependo, sabia? E assim, até de não outra, ter tirado uma foto com o Romário, gente. E eu acho que era até outra época, né? Eu não me lembro nem se eu tinha celular. Eu acho que eu não tinha nem celular, não tinha, imagina mal uma tinha câmera. Celular, muito menos com câmera. As fotos, as coisas que a gente tem, inclusive vamos rever daqui a pouco aqui uma reportagem nossa dessa época, né? 2003 era fita VHS, Ricardinho. Que isso? Então... Relíquia. Uma mania. Uma mania? Uma coisa assim, uma mania que Nossa, você... tá difícil essas perguntas aí. Faz todo dia, não tem nada assim que você se habitue a fazer? Assim, não sei, tem o que eu esqueço Nenhuma demais mania as coisas. Que a tua mulher fala assim, tua esposa fala assim, tem mania disso. Olha O que a Raquel fala assim que você tem mania? Também não lembro. Nada? Assim, Ricardinho, você falou que ia dizer a verdade. Então, mas o pior é que assim, na verdade a gente devia ter preparado um pouco, daí já dava tempo de... Deu pensar um pouquinho antes, né? Não, minha gente. Um defeito. O que você acha que um defeito seu, assim? Agora você comentou da minha esposa, assim, sabe? A gente tem comentado bastante. Eu creio, assim, que não é um defeito, sabe? Mas às vezes, assim, eu, pelo menos, assim, me entrego demais em algumas situações, sabe? Uhum. Então, eu não sei se, assim, se é minha característica mesmo ou se é um defeito, assim, sabe? Então, às vezes, você acaba se envolvendo demais com uma situação ou pessoas, enfim, e daí acaba não
sendo como você espera. E também daí por isso que eu falo assim, que eu não sei se isso realmente... Pode ser uma qualidade. Entendeu? Então, assim, tipo, é uma coisa assim que só que eu analisando, assim, eu acho que... Vamos colocar assim, que precisava melhorar um pouco, assim, sabe? Qual que é a tua maior qualidade, na tua opinião? Eu acho que é até meio contraditório, mas acho que é essa também, assim, sabe? Porque por mais que... um exemplo, eu precisei de uma oportunidade. Então, assim, como as outras pessoas também... E às vezes a gente dando oportunidade para pessoas, tanto eu dando como uma pessoa me dando a oportunidade da gente se conhecer, de manter um relacionamento, a gente acaba... Que nem assim, antes, né, na minha cabeça, eu imaginava assim, tipo, eu vou ter as amizades que eu tenho desde a escola e vou levar elas pro resto da vida. Não, e assim, Não. tem me mostrado que dando oportunidade para outras pessoas para me conhecerem melhor, minha família, né? Até isso também que a gente tinha comentado antes, né? O nosso relacionamento, né? Então, vamos supor, eu tenho 2 filhos. Então, assim, tipo, nós vamos acabar fazendo amizades novas com o pessoal que também tem filhos, assim, sabe? Então, você acaba dando novas oportunidades. Eu acho que isso que é uma coisa bacana, assim, sabe? Você jogou na Suécia, conheceu vários lugares da Europa. Qual o lugar mais bonito que você já conheceu? O mais bonito... Aquele que você fecha o olho assim, ai, que lugar. Ó, Mais, assim. A gente foi uma vez, nós estávamos na Suécia, e daí a gente não tinha filhos ainda, né? Daí nós pegamos o carro, eles deram as férias. É que o campeonato sueco, na verdade, ele é um pouquinho diferente do europeu, assim, sabe? Na metade do ano nós temos lá 10 dias que eles dão uma folga. E as férias também é final de ano. Daí pouco para fugir um pouquinho do frio e tal. Aí nós fomos pegamos o carro, descemos da Suécia, e nós passamos assim por Copenhague, Dinamarca, Alemanha, França. Só que assim, quando a gente desceu para a Alemanha, daí a gente fez um trajeto de carro que eles falam que é a estrada romântica que tem, assim, sabe? Daí tem castelos, o rio que passa beirando a estrada, daí até assim, parece de filme mesmo. Aquelas plantas que eles colocam, flores que colocam na beiradinha da estrada, tudo bem bonitinho, assim, sabe? Tipo, é um lugar bem bacana, assim. E daí foi... Eu acho que deu 4 horas, mais ou menos, assim, de viagem. Só que a gente acabou saindo um pouquinho antes ali. Então, nós pegamos... Alemanha, então. Esse ponto, caminho. Esse caminho ali eu acho que ficou legal, assim. Porque eu gosto também, assim, bastante de natureza também. Então, eu acho que esse acabou marcando legal. Qual o lugar mais feio que você já foi na vida? Feio? Nossa... Assim, eu não sei se bem feio assim, sabe? Mas, por exemplo, que nem eu joguei no Azerbaijão. Então, tem alguns pontos que, assim, é um país muito rico e, ao mesmo tempo, tem muita pobreza. Então, assim, até quando você chega, assim, tem uns muros muito grandes, uns muros enormes, assim, que é um pouco para esconder... vamos colocar assim, essa pobreza. Que vamos colocar assim, que o Azerbaijão não quer deixar pro turismo, assim, sabe? Então, daí, assim, naquela parte, quando você conhece um pouco ali, tem uma situação que ela é meio feinha, assim, e tal, não é muito agradável, assim, aos olhos, assim, sabe? Mas eu acho que é isso daí, mas não sei se é assim, se é feio, é só esse contraste tão próximo, assim, que acabou chamando a atenção dessa forma, assim. Passou na primeira parte do Tete a TT, tá? Agora vamos algumas... aí para a parte profissional, Ricardinho. Você foi revelado em 2003 na base do Coxa, junto aí com aquela safra Ricardinho, Miranda, Rafinha. Como que foi esse começo? Como que foi esse momento aí de ser revelado no Coxa, de ir pro profissional? Para mim, assim... Eu tenho um carinho enorme, né, pelo Coxa, não tem como. Fez parte, eu joguei vários jogos contra. E assim, a oportunidade que eles me deram, tanto na base, né, como no profissional, assim, sou eternamente grato ao Curitiba, às pessoas que me abriram as portas, né, todas as pessoas que deram essa oportunidade. E assim, pra mim foi muito marcante mesmo, assim, sabe? Porque foi muito rápido também, né? Você vê, eu cheguei no Curitiba, eu cheguei no meu primeiro ano de juniores. No segundo eu já tava no profissional. Não que eu tinha me firmado, porque quem jogava o titular na época era o Adriano, só que ele servia muito a seleção. Então, calma. Calma que você já ia contar o final dessa história. Inclusive, gente, no primeiro jogo do Ricardinho como profissional, foi diante do Londrina, no Campeonato Paranaense de 2003. E eu tive a honra de fazer aí no SBT, no Tribuna no Esporte, a reportagem desse treino, da tua preparação para a tua estreia entre os profissionais. Vamos rever, Ricardinho. Olha lá.
profissional. O grupo todo me incentivando. Eu espero corresponder à altura e fazer um bom jogo. Nos juniores, ele era chamado de Ceará. Mas para não ser confundido com o Xará da outra lateral, ele vai usar o primeiro nome. Todo mundo fala que é pra me chamar de Ricardo, mas eles mesmos não conseguem, porque todo mundo já tá mais acostumado com o Ceará. Mas a hora que com certeza alguém me chamar pro Ceará, eu vou olhar, né? Porque também sou mais conhecido como Ceará do que como Ricardo. Ele já combinou, já Ceará vai ficar o mais velho, né? E o que tá entrando agora a gente chama de Ricardo, né? Então não vai ter problema nenhum. Claro que às vezes a gente confunde, chama de Ceará e olha os dois. Mas vai ficar Ricardo e Ceará. Tem que cuidar pra na hora do jogo não dar rolo, né? Tem não, porque na hora do jogo tu chama o cara errado, ele larga o marcador. Tá aí, goleiro Fernando Praz. Deu problema. Inclusive, você estreou no profissional justamente porque o Adriano tinha ido servir a seleção brasileira. Você lembra desse primeiro jogo contra o Londrina? Lembro. Isso não tem como esquecer, né? Assim, foi muito legal pra mim, porque até então, assim, nós jogávamos só o campeonato estadual mesmo, pelos juniores, e tinha torcida que eram alguns pais, algumas pessoas que presenciavam, né? E daí, assim, meu primeiro jogo sendo uma semifinal do campeonato estadual, e assim, o Couto eu não lembro, mas eu acho que devia ter quase 40 mil pessoas, né? Então, assim, a sensação foi muito legal, muito bacana, e não tem nem como esquecer, né? Por todo o momento, por tudo que representou para mim, na minha história, no meu crescimento como profissional. E a gente estava até falando no começo com relação ao apelido, né? E aí você teve que virar o Ricardinho, deixar o Ceará meio de lado, porque tinha o outro Ceará também lateral. Chegou a dar algum BO alguma vez durante algum jogo? Ceará! E daí os dois olharam. E eu, assim, particularmente não lembro, porque, assim, às vezes dentro do campo, e principalmente naquele jogo, né? Tipo assim, era muita gente, era muita torcida, barulho, semifinal. Então, assim, nós jogamos bem, defendemos bem, atacamos bem, assim, sabe? Foi um jogo bem bacana, conseguimos levar uma vantagem legal. E por causa do barulho, às vezes eu não conseguia escutar nem quando eles me chamavam, né? Você imagina. Só que assim, eu creio que não ia ter problema, porque se chamasse um, os dois iam estar atentos. Então, de certa forma, seria bom, assim. Agora, Ricardinho, Libertadores de 2004... Tem a história lá, né? Inclusive, já no Tete a TT, aqui o Reginaldo Nascimento contou pra gente que pegava os novatos, mandando os novatos pagar o lanche do avião. Você entrou no avião preocupado com isso, verdade? Demais. E não tinha como, porque assim, até então eu nunca tinha viajado de avião. Aí nós tínhamos pegado alguns jogos, mas nós íamos de ônibus. Então, assim, no ônibus ia só nós, só a delegação, só os atletas e tranquilo, né? E daí você imagina, assim, subindo pro profissional, né? Eles pegaram e falaram assim, ó, hoje o lanche vai ser por conta dos novatos, né? Vamos colocar assim, né? Do pessoal que tá subindo da base. E daí tinha, sei lá, acho que devia ter uns 4, 5, eu não me lembro na época, o número de jogadores da base que tava no jogo, né? Mas acho que devia ter uns 5, 6, mais ou menos. E daí depois eles mais próximos assim, né? E falaram assim, ó, seguinte, me vê sei lá, uma coca e um sanduíche aqui, um chocolate e coloca na poltrona B2. Aí eu falei assim, nossa, mas B2 é a minha, e como é que eu vou pagar? E ele falou, não, vai ter que pagar, porque é tradição. E daí já fui ficando preocupado com aquela situação, como é que vai? E daí dentro do avião as coisas, no aeroporto, dentro do avião as coisas já são mais caras, né? E eu já fazendo as contas, eu falei, nossa, e agora vai faltar dinheiro? E foi um desespero, mas daí depois lá, aí eles acabaram falando, a aeromoça também, e ficou tudo bem. E outra coisa que o Reginaldo Nascimento contou aqui pra gente, da história do poste mijando no cachorro. Era isso quando você chegou? Esse era o discurso do Capitão Nascimento pros novatos? Tem, também. Não tinha como, assim, né? Por causa que... Você imagina, a gente tava subindo pro profissional e assim, a gente não tava firme, que nem, por exemplo, 2003 foi meu primeiro ano. Só que eu subia e descia, né? Jogava 2, 3 jogos, depois descia pro junior, jogava mais 10 jogos no junior, depois subia de novo. Então, assim, quando eu me firmei mesmo foi em 2004, que daí eu subi definitivo e fiquei o tempo todo. Então, assim, daí que nós passamos a ter mais contato com os jogadores profissionais. Os veteranos, Isso, digamos assim. os veteranos, que já estavam há mais tempo. E daí, assim, a gente ainda tem isso, né? De você tá subindo dos juniores, você
tem o teu lugarzinho lá no ônibus, você tem as tuas coisas, tudo como funciona o júnior, você acha que vai acabar trazendo pro profissional. E tem ali, que respeitar os veteranos, né? E ali é totalmente diferente, assim, sabe? Então, acabou tendo essas situações, assim, né? Não me recordo alguma, assim, mas eu me lembro que era muito normal ele usar esse tipo de expressão. Quem que mais pegava no teu pé quando você subiu pro profissional? Não, assim, pra ser sincero, ninguém... Não sei se porque, assim, vamos colocar que eu era mais centrado, sempre tive essa ideia... quieto. Isso, essa ideia, assim, de eu tô ali pra aprender. Eles têm muito mais experiência, então já tinha essa consciência. Então, assim, eles pegavam no pé mais por brincadeira mesmo, assim, sabe? Não porque, vamos colocar assim, que eu ultrapassava os limites. E eu acho que naquela geração nossa ali também, eu acho que a gente tinha muito isso de respeitar até as brincadeiras, né? Você sabia com quem você brincava, sabia até onde que a tua brincadeira poderia ir também, porque você tinha um respeito muito grande. Lógico, depois eles vão dando asa, a cobra, e daí já viu, né? Daí nós vamos criar, aí nós vamos se aproveitando. Aí é onde que entravam as brincadeiras, né? Mas era uma coisa assim, sadia, não me lembro assim de ter nada, vamos colocar assim, mais sério, ou alguma briga, alguma coisa assim, sabe? Você estava no time que foi campeão paranaense em 2003 e no time que foi bicampeão na Arena da Baixada em 2004. Certo. Esse título foi o mais especial, Ricardinho? Isso foi bacana também. Não, demais. Porque assim, o clássico em si já é outro nível. Por mais que você... Hoje eu entendo, né? Assim, tipo, as pessoas falam, não, você tem que jogar todo o jogo. E assim, sinceramente, você entra... para jogar todo o jogo com o teu maior empenho, com toda a dedicação, e você não vai fugir disso. Mas Atletiba, a atmosfera, principalmente para nós que somos de Curitiba, né? Talvez assim, ó, vamos colocar aqui, se pegar uma pessoa, um atleta que é de BH, torce pro Galo e for jogar contra o Cruzeiro, ele vai ter muito mais noção, Sim. proporção. É igual nós quando nós estávamos aqui. Então nós tínhamos essa noção. Eu me lembro até uma vez que eu tava nos juniores, daí assim, a gente tinha pegado o uniforme e eu tinha ido pra casa, né? E daí tinha um amigo meu que era atleticano, daí a gente tirou, eu com a camiseta do Coxa, ele com a camiseta do Atlético. Então assim, você tinha aquela rivalidade sempre. E assim, uma final você nunca vai querer perder, né? Então, daí... Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pro Luizinho Neto no último episódio. Por Certo. que o Atletiba tem esse sabor especial? Porque mexe com a cidade inteira? Eu acho que... E a gente já vem desde pequeno com isso, né? A gente já tem isso. Você pode Ainda viajar... mais quem é criado na base aqui na cidade, né? Então, daí assim, a gente já tinha rivalidade, vamos colocar... Na verdade, eu cheguei no Curitiba já no juniores, né? Mas você imagina assim, para aqueles que são de Curitiba, já vem desde Dente de Leite, Mirim. Eu peguei rivalidade assim em outros clubes, né? Outros clubes não, desculpa. Na base, eu peguei por causa que como eu jogava em outro clube, nós tinha nossa rivalidade lá. Mas, querendo ou não, Atlético e Curitiba sempre teve a rivalidade maior, até por causa de história, por causa de tradição, de tempo, de conquista, um querendo ser maior que o outro, um ter mais título que o outro. Então, assim, não tem como. E acaba contagiando todo mundo, né? Pelo Coxa, você fez 205 jogos, 13 gols. Pô, é bom pro lateral, tá hein, cara? Lateral artilheiro, 13 gols, gente. Qual o segredo disso? Olha, é que assim, ó... eu tenho, vamos colocar assim, duas partes na minha carreira, né? Assim, tipo, na época que eu tava no Curitiba e depois quando eu fui pra fora. Que o esquema tático era totalmente diferente, assim, sabe? No Curitiba a gente tinha muito mais liberdade pra atacar, pra criar, pra ter oportunidade. Então, assim, eles davam essa liberdade pra você desempenhar, vamos colocar assim, aquilo que fosse o teu melhor, aquilo que viesse na tua cabeça no momento do ataque, né? E daí eles te instruíam defensivamente. Então, assim, como a gente jogava... E nós jogamos muitas e muitas vezes no esquema 3-5-2. Teve alguma... Até em 2004 mesmo, assim, tipo, o Adriano tava muito bem, né? Indo pra seleção, tudo. E, assim, eu consegui me destacar também em 2004, assim, sabe? Daí foi uma época que eu joguei no meio. Então, assim, eu consegui fazer uns gols no meio. Então, assim, pra frente sempre foi mais fácil, né? Então, daí tinha oportunidade, jogou bastante jogos. Inclusive, eu tava né? procurando teus dados do Coxa no Grupo Helênicos, que é um grupo que faz aí todo o scout dos jogadores. Um abraço exclusivo pro Flávio, que sempre contribui aí com os números. E lá no Grupo Helênico, você tá como meio campo. Você então não tá como lateral. Provavelmente foi por causa de 2004. Porque 2004, assim, o Paranaense, que a gente foi campeão, provavelmente você vai se recordar, assim, né? O Adriano era o titular, ele jogou, eu entrava em alguns jogos, só que daí ele foi e machucou. Daí eu entrei no
no jogo na Baixada. Daí, beleza, a gente foi campeão, daí ele ficou machucado uns jogos, tudo, e daí eu continuei de lateral. Só que daí, assim, como eu tava jogando bem, e o professor Antônio Lopes estava gostando, ele acabou gostando e ficou nessa, vamos colocar assim, gerou essa dúvida. E no meio de campo não tinha ninguém. Não é que não tinha ninguém, o pessoal que tava acabou não se adaptando. E ele sempre gostou de trabalhar assim com jogador jovem, né? Então, daí assim, a gente corria, porque ele dava uma missão, a gente tinha que. Ele sabia que a gente ia fazer o máximo. Pegava com unha de e tinha disposição. E daí acabou casando, porque assim. Eu me lembro, assim, até uma coisa assim que até hoje eu não entendi, né? Que o pessoal falava na época, né? Mas o time é muito capenga, joga muito pelo lado esquerdo e tal. Porque, assim, a gente acabou se entrosando bem, assim, né? Ele de lateral e eu de meia. E daí a gente tinha o Tuta na frente. Então, assim... Era um timão, né? Daí falou assim... 2004, vamos falar, né? Então, daí a gente acabou ajustando bem. Daí o pessoal até brincava, né? Mas como que pode, né? Você joga demais pelo lado esquerdo. Eu falei, cara, mas só tem 2 canhotos no time. Tipo, nós temos 8 destro e ainda você fala que não tem. Então, assim, é umas coisas legais que acabou acontecendo, sabe? Até o Reginaldo Nascimento falou aqui no Tete ATT do clima que tinha esse grupo de 2004, que diz que até na concentração a porta dos quartos ficava aberta. Era realmente essa união, foi essa união que fez a diferença? Eu creio que sim, assim, eu não me lembro dos mínimos detalhes, né, assim, que nem ele comentou das portas. Eu me lembro que eu tinha acesso mesmo, assim, sabe? Nós jogávamos videogame, entrava no quarto de um, brincava com o outro. Então, assim, a gente já tinha um pouco mais de liberdade. E, querendo ou não, assim, você acaba vendo os resultados num pessoal, assim, que ele acaba se doando um pelo outro, né? Então, eu acho, assim, que o de 2004 teve... Tanto é que, assim, a gente jogou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual... nós fomos muito bem, no geral, o time em si desempenhou um bom papel, fizemos um bom campeonato e assim, a gente teve bastante contato, tanto porque teve uma transição muito grande, assim, né, eu digo até em quantidade também de atletas, né, do junior, se eu não me engano, acho que foi 10 ou 11 que subiu pro profissional naquele período. E o Giovanni Gionedes, na época, ele queria ter a piazada do Couto. Eu não me lembro quem que comentou, mas uma vez nós estávamos lá que ele falou assim, o sonho era que um dia conseguisse formar com a base toda, assim, sabe? Legal. E aquela... Pra mim, aquele lá chegou perto, porque nós, querendo ou não, nós tivemos... Lógico, eu sei que é muito difícil, né? Mas nós tivemos lá 4, 5, 6 jogadores que jogou, tanto Libertadores, estadual e o brasileiro também. Dos teus 13 gols pelo Coxa, qual foi o mais especial? Qual que você acha que foi o mais bonito? O mais bonito? O mais bonito tem um do Paraná de falta. Contra o Paraná de falta, que foi legal. Esse foi até do... Assim, a gente tava treinando e daí era o Pantera no gol, né? E daí o Cuca, o Cuquinha, eles já conheciam, já sabiam como é que era e tal. Vamos colocar assim, a linha de raciocínio, como ele trabalhava. Não sei se eles já tinham trabalhado juntos, né? E daí falou assim, toda hora ele sai antes. Toda hora ele sai antes. Daí ele falou assim, o que você faz? Você coloca um pertinho, daí eu não me lembro quem que estava perto, assim, né? Daí eu fui, ele posicionou a barreira, daí eu fui, toquei, e daí ele já ia sair antes. Quando ele viu que a bola, ele pensou que a bola ia por trás da barreira, aí que ele saiu mais. E daí eu consegui bater no canto dele, assim, sabe? Daí pra mim foi um do Atlético Mineiro também, que foi acho que no Brasileiro, acho que 2006, de pé direito também. Tem um que eu separei, Ricardinho, vamos ver? O gol contra o São Paulo... Pelo Curitiba, jogando no Couto Pereira, empate em 2-2, brasileiro de 2008. Vamos lá. Curitiba tem pressa, já cobrou, vem cruzamento pro Keyson, a bola passou, esquerda, chegou batendo. E aí, tentou cruzar ou tentou chutar pro gol? Não, eu só tentei chutar no gol. Tentou chutar pro gol ou tentou bater direto? Conta. Não, tentei bater direto. Mas você pode ver ainda que eu não peguei 100%, né? Que daí ela sai meio mascada, ela dá uns 2 kicks, ela vem quicando. Daí uma bola assim meio difícil de acertar. Qual o sabor de fazer um gol no Couto? É até difícil. Comemoração. Tá aí o gol. Esse também. Qual é a sensação de fazer um gol no Couto? Esse também foi marcante pra mim. Porque. Transmissão nacional, né, Ricardinho? Poxa. Daí tudo isso na época brilhou pro Brasil, né? Na época contava bastante, assim, na hora que você comentou. Daí eu lembrei, assim, o estádio
para nós, assim, o estádio cheio. Nós tínhamos acabado de ser campeão paranaense. Acho que esse daí foi um dos primeiros jogos também, se eu não me engano. Daí a torcida tava comparecendo, nós tava com um time bom também, bem certinho, bem postado. E só faltou a vitória mesmo. Empatou, tá bom, não perdeu. Tá bom. Ricardinho, conta pra mim uma história que um dos seus amigos derrubaram. Que história é essa que você tinha paixão por um Opala, velho? E tem ainda. Ainda tem Opala? Eu tenho. Que cor que é? Hoje o meu é amarelo. Que ano que é? O meu é 76. Então, um dos teus amigos contou que você tinha desde sempre essa paixão pelos carrinhos antigos. Não dá pra falar carro velho, meu marido... Se eu falar carro velho, meu marido briga comigo. Ele é colecionador também. Carro antigo, respeita os velhos. Desde sempre você teve isso e sempre teve esse sonho e aí cultiva esse sonho até hoje? Desde sempre. Desde sempre. Assim, eu me lembro que a minha mãe trabalhava numa fábrica de bolsa e eram assim, vamos colocar assim, o pai e os 2 filhos trabalhavam lá. E eles tinham acabado de comprar 2 carros zero, que era o Gol GTI e o outro tinha comprado um Opala, que era um diplomata na época. E daí quando eles chegaram com os 2 carros zeradinhos assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que carrão e tal, não sei o quê. Eu acho que devia estar com uns 6, 7 anos mais ou menos. E eu já gostava. Só que daí assim, eu me lembro que o dono do Opala foi e deu a chave. Falou assim, agora você vai brincar num carro de verdade. Esquece esse daí do lado. Daí ele foi e me deu a chave, abriu pra mim e eu fiquei lá dentro. E aquilo me marcou. Namorando. E aquilo me marcou demais, assim, sabe? Porque querendo ou não, assim, hoje ele já é um carro, vamos colocar assim. O meu nem tanto. É um clássico, né? O meu nem tanto, porque o meu é um outro modelo, né? O meu é um cupê, 2 portas, então. Mas esse diplomata na época dele era um carro que já tinha ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico. Então, assim, pra época, era um carro muito moderno, assim, sabe? E depois que você conseguiu comprar o teu Opala, como é que é? Originalzinho? É mexido? O que você fez? Então, é que eu já tive vários, né? Conta aí pra gente. Eu já tive vários. Então, eu já tive esse também, que era um 92. Só que daí, assim, ele tinha ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, retrovisor, tudo, bem completinho, assim. Só que daí eu comecei a mexer demais no motor dele, assim, sabe? Aí fui mexendo, fui aumentando potência e tal, não sei o quê. E daí bem no fim, falei, acho melhor chega, né? Eu tô gastando dinheiro demais isso daqui. E praticamente não usava, porque você vê, na época não ganhava tão bem. Daí as peças... Tanto lá atrás quanto hoje, as peças continuam caras. Não, e é uma coisa que você tem que ter tempo pra ir atrás, né? Pra mexer. E daí a gente viajando, ter peça e tal, não sei o quê. Daí assim, eu tive ele, fiquei bastante tempo, fiquei acho que 12 anos com ele. Mas você ainda tem o amarelinho hoje? Não, então, daí eu vendi o verde e daí agora, eu não sei se porque daí veio a fase de ser pai, de família, daí eu mudei um pouquinho também. Continuo com o Opala, só que o meu hoje é todo original. Não mexe. Não. Mas não é uma paixão que você tem desde menino. Desde pequenininho. Cultivar aí os carros. Já tive, hoje eu tenho um amarelo, daí já tive 2 brancos, já tive um preto, já tive o verde, do Verdão. Na época que eu tava no Curitiba, era do Verdão. Esses daí. Agora, Ricardinho, ainda falando da carreira, saiu do Coxa, foi jogar no Galo em 2007, jogou em BH. 2019 você conseguiu a dupla cidadania sueca. E virou o rei no Malmo, gente. O cara virou o rei na Suécia. E aí eu te pergunto, pra quem não sabe, a cidade de Malmo é a terra do Ibra, do Ibrahimovic. Como é que foi ser idolatrado na terra do Ibra, Ricardinho? Foi um momento assim, é que eu cheguei lá, logo que eu saí do Curitiba, fui em 2009, que eu cheguei lá logo no comecinho do ano. E meu primeiro ano, assim, ele foi muito bom mesmo, assim, sabe? Tipo, superou as expectativas de todos os lados, assim, sabe? Porque, que nem eu te falei, nós tínhamos uma parte tática no Curitiba na época, que nós jogávamos num esquema tático, tinha algumas responsabilidades. Sim. E depois na Suécia, depois quando eu fui pro Malmo, tinha outro estilo de jogo. E eu acabei me adaptando. O pessoal teve um pouquinho de paciência, porque eu tinha um pouquinho de dificuldade na língua, né? Na verdade, não falava inglês, não falava espanhol, não falava nada, né? Alemão, português. Já vamos falar do sueco. Pera aí que você já vai me contar essa parte. E daí, bem no fim, assim, acabou dando certo. O pessoal teve um pouquinho de paciência comigo, de me ensinar, de me mostrar como que as correções, né? O que eu tava fazendo errado. E daí, assim, eu consegui conciliar, assim, tanto a parte defensiva que eles tanto prezam, quanto a parte ofensiva que eu já tinha... vamos colocar assim, praticado, já tinha treinado no Curitiba. E daí a gente
vamos colocar que eles entenderam, porque eles viram os jogos, né? Eles vieram para cá, assistiram acho que 3 jogos do Curitiba no Couto. E daí eles gostaram dessa parte ofensiva. Ele falou assim, ó, o ofensivo a gente não precisa, vamos colocar, é uma coisa ou outra. Mas o defensivo ele precisa trabalhar muito. Então a gente sabe... Como é que foi essa adaptação? Porque até você falou no início aqui do podcast que é bem diferente, né? Assim, vamos colocar assim, só da parte de futebol é bastante diferente, porque assim, a gente não tinha... Vamos colocar assim... defensivamente aqui pra nós. Ele falava assim, ó, você vai marcar fulano, se ele for pra cá, você vai, e lá ele vai. E lá não, lá nós jogava pro setor. Então era uma coisa que precisou entrar na minha cabeça, né? Então assim, tipo, nós tivemos que... Nós não, né? Eu tive que aprender, vamos colocar assim, o posicionamento de cada um. Ado. Cada um no seu quadrado. E tive que aprender o que cada um ia fazer em determinada situação. Então, quando acontecia uma situação, já estava pré-determinada. Então, a gente já sabia como lidar com aquele tipo de dificuldade no jogo. Então, isso acabou facilitando para mim. Então, assim, tipo, eu aprimorei, eu evoluí, aprimorei a parte defensiva e tentei melhorar a parte ofensiva. E daí acabou casando, deu tudo certo, assim, sabe? Daí peguei um clube que... Uma estrutura fenomenal, sensacional. Fazia alguns anos que não ganhava o campeonato, mas é um clube grande. É um dos maiores da Suécia. Hoje continua um dos maiores. Tanto é que tem disputado vários campeonatos internacionais também. Tem sido campeão meio que... direto. Então, assim... Acabou dando certo, assim, o pessoal gosta muito de brasileiro, porque tem alguma coisa diferente para eles, que até então eles não tinham, eles sempre gostaram de trabalhar com brasileiro, tanto é que tem muito brasileiro na Suécia, não é exclusividade só do Malmö, dos outros clubes também, assim, sabe? Agora vamos falar do sueco, né? Vamos falar da língua. Você aprendeu a falar algum palavrão? Esse é o mais fácil, né? Fala aí os palavrão. Fala os 3 aí, fala, vai. E o mais rápido que eles te ensinam, né? Esse não fala tem aí. como. Não, não precisa traduzir, só fala em sueco. Entendi. Claro. Aí e assim, e lá também, no meu clube, você vê, eu tava com 24 quando eu fui. E eu era um dos mais velhos, assim, sabe? Porque eles gostam demais de trabalhar com jogador jovem. E então, assim, você imagina, no meio daquele... Eu ainda jovem, né? 24 anos. No meio daquele monte de jovem, não falava nada, e mímica, e conversa. Daí tinha os outros brasileiros que acabaram me ajudando no primeiro ano, assim. Sabe? Agora me conta essa história que por não entender direito ou não falar direito o sueco, você perdeu até um prêmio. Conta isso pra gente. Não é que eu perdi o prêmio, eu ganhei o prêmio. Eu só não fui lá... buscar. Eu só não fui buscar porque não ia dar ruim pra... Você não sabia falar? Nada. Nada. Ó, o que aconteceu? O que era o prêmio? Era grana? Não, era prêmio de melhor lateral esquerdo em 2009, do campeonato. E aí você não foi lá, tipo, no Chuteira de Ouro, lá no negócio, que tem a mesma coisa, vai entregar o troféu, falar do campeão, melhor atacante, lateral e tal, enfim, daí eu acabei não indo, porque assim, o que acontece? Na época, eu pensei que tinha que ir lá falar. Eu falei, cara, eu não vou porque eu não falo nada. Então, assim, não tem como eu ir lá. Vou lá fazer o quê? Daí ele vai começar a perguntar os negócios. Vai ter um tradutor? Vai ter alguma coisa? Alguém vai me ajudar? Daí nós vamos embora. Ele falou, não tem e tal, não sei o quê, porque eles fazem lá uma coisa. E você não foi no evento? Não fui. Por medo de falar sueco, porque não sabia falar? É que assim, eles falaram que não precisaria ir. Eu falei assim, ó, eu não tenho muita intenção de ir, porque até, o que eu vou falar? Pega o troféu depois, tá? Daí depois eles acabaram entregando. Porque assim, o que aconteceu? No meu primeiro ano, o nosso time tinha muito estrangeiro. Então você imagina, numa reunião, o que aconteceu? Uma reunião lá que demorava 10 minutos. Daí o treinador falava 10 minutos em sueco, daí 10 minutos em inglês para todos os estrangeiros, e depois ele tinha que esperar lá mais uns 10 minutos para traduzir para mim. Meu Deus Então, assim, uma reunião de 10 minutos demorava 30. Então eles acabaram falando assim, ó, vamos fazer o seguinte, já que hoje só um atleta não fala inglês e todos os outros suecos falam, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o inglês como língua principal. Sim. Porque daí a gente traduz para ele só o que precisa, só o que for relacionado à parte dele. E nisso tinha passado uns 3 meses. E como que era no treino? Com o treinador, com os colegas, com os parceiros? Do treinador é boa também. Aí a gente pegou e falou assim, né? Ó, como não tem... como que eu ia dizer? Essa dificuldade da língua, só ele que não fala, vamos esperar para que alguém venha e ajude ele quando precisa. Se não, vai no... Daí eu estudei 3 meses de sueco.
Daí o treinador chegou e falou assim, ó, seguinte, ninguém tá falando mais sueco, por que você tá estudando? Então vai estudar inglês. Daí foi onde que eu... Virou a chave. Virou a chave. Entre aspas, esqueci um pouco o sueco e foquei no inglês. E daí, quando a gente foi na reunião lá que teria entrega, eles não iam falar comigo em inglês. E o meu inglês, assim, já era ruim, porque... Imagina o sueco. Você imagina o sueco, eu tinha parado. Aí eu falei assim, não, o sueco não dá. O sueco pra mim não dá. Daí ele, mano, inglês, porque é um programa... sueco, então eles vão falar em sueco, Sim. até as piadas, tudo. Sim. Eu falei assim, não tem como no sueco, não dá. Até no inglês eu posso até ir lá passar vergonha, mas dá pra encarar. Daí ele falou assim, não, então deixa, não precisa ir. Daí acabou nem dando certo. Qual que foi a pergunta mesmo? Que eu... Não, da história do treinador, como que era? Teve algum perrengue aí do treinador, dos colegas? Então, o que acontece? Assim, do treinador, no meu primeiro ano, a gente só falava 2 palavras. Qual? Que, assim, o que ele aprendeu, que ensinaram pra ele, né? Que, assim, quando ele queria que eu pegasse na bola e fosse rápido pro ataque, tivesse sozinho e fosse pra atacar, ele aprendeu. E, assim, eles têm muita dificuldade, que nem como nós temos dificuldade pra pronunciar algumas palavras, Sim. eles também têm a dificuldade. Então, o R pra eles é terrível, assim, sabe? E daí ele não falava rápido, ele falava rápido. Aí, o que acontece? Quando a bola aí tava vindo pra perto de mim, ele já tava observando, ver que eu tinha o caminho livre, a bola nem chegava, ele gritava no meu ouvido, rápido, 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 e eu já sabia que eu podia se mandar pra frente. Ai, não. E ele tinha dificuldade também no L. Porque daí, assim, né? Quando tinha gente marcando, tinha algum posicionamento que ele queria que eu segurasse ou começasse o jogo, daí ele não conseguia falar calma. Daí ele falava calma. Calma. E daí, quando o pessoal tava atacando, ia pressionar, ia roubar a bola, ele calma. Eu já sabia que eu tinha que voltar pra trás. Ou era então, calma, rápido. Foi o ano todo. Com 2 palavras. Agora, Ricardinho, pelo Malmo, você conquistou aí 3 campeonatos suecos e levou a equipe à fase de grupos da Champions League. Cara. Gente, primeiro convidado do Tete ATT aqui, jogador de Champions League. Você dá licença, tá? Esse podcast aqui é coisa chique. Que é aí, ó? Inclusive um encontro com o Miranda. Como é que foi esse dia aí que vocês se encontraram? Depois de tanto tempo? Isso daí foi de a temporada 2014-15. Que a gente conseguiu, até a gente tava comentando antes, né? Porque assim, vamos colocar assim, não que o Malmo não seja um clube grande, mas na Suécia ele é um dos maiores. Sim. Só que a nível de Europa, por causa da pontuação do ranking da FIFA, a gente precisa disputar alguns jogos antes de chegar na fase de grupo. Não, e lá briga de cachorro grande, né, Ricardinho? Então, não daí tem que nem, como. por exemplo, que nem o time do Atlético de Madrid na época. Ele já estava classificado, então foi bem na época que eles tinham sido campeão espanhol. Então ele já entrou como cabeça de chave e já foi direto para a fase de grupo. E nós jogamos lá 8 jogos até chegar na fase de grupo. Então nós sempre tinha que disputar um campeonatinho à parte para poder chegar na fase de grupo. E daí esse ano deu certo, daí a gente acabou classificando. Daí a gente classificando para a fase de grupo, né? Daí a gente jogou contra o Atlético de Madrid. Como foi jogar contra o Miranda na Champions, né, gente? Na verdade, assim, não deu muito certo pra nós, né? Assim, bom. Mas de experiência valeu. Né, gente? De experiência... Mas tá no currículo, né, Ricardo? Tá no currículo, valeu. pô. E nós pegamos eles, assim... Na verdade, assim, o nosso grupo é o Atlético de Madrid, Juventus e Olympiacos. Daí, assim, o Atlético de Madrid tava fora da curva demais. Tanto é que, assim, eles foram campeão espanhol com Barcelona, com Real Madrid e uma fase... Quer dizer, sempre tiveram na fase astronômica, né? Então, assim, como eles estavam muito acima da média, a gente até conseguiu... Eu me lembro do primeiro jogo que a gente até conseguiu segurar bem, assim, sabe? O primeiro tempo terminou 1-0. E daí, assim, nossa, 1-0, né? Eu acho que dá, será que não dá? Quando acordou de novo, 5-0. Não tem o que fazer, sabe? E daí o time... Dormiu 5-0. Daí o de casa a gente já foi um pouquinho melhor, perdemos de 2. Mas daí... Evoluiu? Já evoluiu. Já evoluiu. E assim... a diferença é grande, assim, sabe? E até você chegou a encontrar o Rafinha lá também? Jogou contra o Rafinha ou acabaram se encontrando na Champions? Do Rafinha foi daí na Liga da Europa. Na Liga da Europa. Na Liga da Europa, não que o Bayern, na verdade, já estava classificado. Era o primeiro jogo dele. Também, fora da curva. Já tava... Só que a gente tinha ido jogar, na época eu estava no Azerbaijão e a gente tinha classificado para fase de grupo... fase de grupo não. Para classificação da Liga da Europa. E daí a gente foi jogar contra um time, eu não me lembro ali se era na Suíça, eu acho que era na Suíça, que era bem pertinho assim, sabe? E o que acontece? Quando a gente chegou
para jogar contra esse clube. Daí depois do jogo o treinador deu 3 dias de folga. E nessa época a minha esposa ficava aqui, dava 1 mês e meio mais ou menos. Porque como a gente viajava demais, pré-temporada em outro lugar, ela acabava ficando aqui em Curitiba. Pra não ficar sozinha. Isso, para não ficar sozinha. E daí acabou dando certo de eu ir jogar contra esse clube, que a gente conseguiu classificar, e o treinador tinha dado 3 dias de folga. E daí eu falei assim, nossa, 3 dias de folga, vou voltar para o Azerbaijão sozinho, sem família, sem nada. Daí tinha um outro brasileiro que a esposa dele estava na Itália. Ele até morava na Itália. Então daí ele pensou assim, não, eu vou para Itália. Então assim, da Alemanha não, da Suíça para Itália, ele vai um pulo. Eu falei assim, vou dar uma volta, vou para algum lugar aqui onde que eu consiga voos direto. E daí eu fui ver que tinha Munique. E daí assim, quando eu optei por Munique, pela cidade, pela história, por conhecer Munique mesmo, assim, sabe? E daí quando eu tava já no meio do caminho, eu lembrei, falei assim, nossa, mas o Rafinha tá lá, mas eu nem lembrava. Pra mim, ele tava de férias ainda, ou tinha voltado a treinar, talvez estava em outro lugar. Mas daí acabei mandando mensagem pra ele só pra ver. Deu certo. Daí deu certo. Eu sei que eu me lembro que a gente chegou lá, foi numa quinta-feira que nós jogamos, daí eles liberaram quinta, e eu tinha que se representar na segunda. Daí sexta-feira a gente já tava liberado, assim, sabe? Daí eu consegui voo na sexta-feira de manhã, daí mandei mensagem pra ele, ele falou, nós vamos jogar agora sábado na estreia do Campeonato Alemão. Daí tem um amigo dele lá que já conhece, ele falou, vou fazer o seguinte, vou pedir pro rapaz te pegar, daí ele vai te dar os ingressos, daí você assiste o jogo, depois a gente sai pra jantar. E daí acabou dando certo da gente... Daí assim, eu fui lá passear, daí consegui passear, turista e tal, tirei aquelas fotos. Convidado de honra do Rafinha, né, gente? Não é qualquer um que vai passear em Munique, convidado de honra do Rafinha, né? Daí foi legal, daí a gente jogou, daí jogamos, fomos lá, daí eu assisti o primeiro jogo do campeonato, daí acho que jogou Bayern e Werder Bremen, mas também a diferença é gritando, quando eu estava, acho que terminou 5-0 na estreia do campeonato alemão, e daí depois a gente saiu, jantamos, conversamos, tudo, daí foi legal. Mataram as saudades. Foi bacana. Agora, Ricardinho, Azerbaijão, 2015 até 2017, FK Gabala, assim que fala. Gabala. O que se come no Azerbaijão, Ricardinho? Então, qual que é o prato lá, comida? Eles assim... Fala inglês? Fala inglês. É que assim, na verdade, a língua local é azeri. Só que eles têm muita influência do Aprendeu turco. a falar? Não, também não. Também não. A gente Mas pelo menos pelo outro lado, você foi cada vez se profissionalizando no inglês, né? Foi. Teve que melhorar o inglês na marra. E depois eu fui ver, eu tenho até história dessa também. Eu fui ver que eu fui aprender a falar inglês quando eu fui na Inglaterra. Depois de 9 anos. Aí eu falei, nossa, eu pensava que sabia falar inglês e na Inglaterra... voltando pro Azerbaijão. Então, ali a língua local é o azeri. Aí eles têm muita influência turca também, né? Então, daí eles falam um pouco de turco. E daí, assim... vamos colocar assim, que eu acho que é quase igual nós aqui no Brasil para falar inglês. Então, assim, você vai encontrar uma ou outra pessoa, mas não é uma coisa que é normal tantas pessoas falarem, né? É diferente da Suécia. Da Suécia, assim, sei lá, 97% da população fala inglês. Tanto os pequenininhos. Na Europa é muito comum, né? Isso, Então, daí dá essa diferença, assim, sabe? Mas daí foi bem bacana, porque, assim, que nem eu tinha te falado, no Malmo já tinha aberto o leque pra mim em relação à alimentação. E daí lá também, assim, sabe? Porque daí eles comem muita verdura, carneiro. O que de mais estranho você comeu no Azerbaijão? Assim, é que ele tem uma... Tipo, parece um arroz, mas não é um arroz, assim, sabe? Que daí ele é todo queimado, assim, sabe? Eu particularmente, não... Eu como, né? Mas não sou muito fã do tal do arroz queimado, né? Já minha esposa, ela ama, assim, sabe? Ela queima aquela parte... Como é que era o nome do prato? Não tem nem ideia. Não tem nome, não lembra? Não vou lembrar. E daí frutas e verdura, daí tipo uns pepinos diferentes também, assim, né? Que nem o nosso tem um pepino que ele vamos colocar assim, ele é plantado e cuidado de uma forma. Então, assim, nós temos... Lá já não. Lá eles é um pepino totalmente diferente, o tomate já é diferente. Então, assim, tem uns gostos... o gosto da comida acaba sendo diferente também. E aí e batata, né? Batata e carne também, mas eles são mais carneiro. Carneiro que você falou, né? Carneiros. E aí do Azerbaijão você foi pra Inglaterra, Oxford United. Aí você viu que não falava nada de inglês. Aí eu fui. Mas eu posso começar com a história? Essa é boa. Conta. Eu cheguei lá, né? E o que aconteceu? A gente tava se preparando para um jogo e daí o capitão... E lá assim, né? Tipo, o capitão, o primeiro, né? Vamos colocar assim, o capitão e tem o segundo. E daí, tem vice-capitão lá? Tem vice também. Não, tem tudo. É como se fosse assim
tem lá o assessor, Supervisor, tem tudo organizadinho. O cara que cuida das finanças é bem organizado, assim, nessa parte do clube, Olha assim, sabe? só. Tanto é que, assim, tem negócio de multa, realmente funciona. De atraso de treino? De atraso de treino, o pessoal E era vibra pesada? e fica contando. É, que assim, depende, se você se atrasar muito, não era muito, assim, por causa que Mas eles podemos contavam dizer por que minuto. que ela era mais severa que aqui no Brasil. É, que assim, não, eu acho que sim. E lá fazia valer, que nem, por exemplo, só pra você entender, tipo assim, pôs o carro, a frente do carro passou no portão, já não conta mais como atraso. Você não precisa estar necessariamente dentro do vestiário, você tem que estar dentro do local. Então, assim, você chegou 1 minuto atrasado, era 10 libras. Então, assim, então, daí... Então, dependendo de quanto que você chega atrasado, acabava ficando mais pesado, assim, né? Mas daí o que aconteceu? Daí a gente chegou lá, e daí a gente foi se preparar para um jogo, e daí o capitão chegou e falou assim, Ricardo, é o seguinte, o treinador quer falar com você. E ele pegou e... quer falar com você não, desculpa. Ele falou assim, o treinador tá te esperando. Isso foi o que eu entendi. Só que ele usou a palavra coach. Que daí, no inglês que eu tinha aprendido, coach era treinador. Só que na Inglaterra, o coach era o ônibus. E aí? Então, o que ele chegou pra mim? Ele falou assim, o coach tá te esperando. Aí eu saí do vestiário, terminei meu negócio, fui lá na mesa do treinador. Procurar o treinador. Aí cheguei lá, bati na porta e tal, não sei o quê. Daí eles na reunião, aquela confusão, gente, preparação de jogo e tal. Aí o treinador falou, o que você precisa? Ele falou, o capitão falou que você queria falar comigo. Daí ele assim, tipo, eu queria falar com você? Ele falou, não. Mas o que ele falou pra você? Daí eu fui repetir, né? Falou, o coach tá te esperando. Aí eles caíram na gargalhada e confusão. E daí ficou marcado por isso. Aí E depois o povo no ônibus dando risada na tua cara. daí depois aí não tem como você esconder uma dessa, né? Não. E daí depois que eu fui ver que, assim, alguns detalhezinhos, né? Que nem você vê, eu acho assim... por exemplo, o português de Portugal e o português do Brasil. Sim. Eles são muito semelhantes, mas tem uma palavra que é totalmente diferente. Com certeza. E do inglês... E assim, eu tinha aprendido um pouco no americano. Então, assim, tipo, os livrinhos que eu comprava, o que você aprendeu na a Suécia é muito influenciado pelo americano, no Azerbaijão era o americano. Aí, quando eu cheguei na Inglaterra, até para entender o treinador era difícil. Porque daí, assim, ele tem essas diferenças de sotaque, igual para nós aqui por Nordeste, região. Sul, tem essas Rio. diferenças. E daí, o meu treinador é de Liverpool. Nossa, mas o de Liverpool, comia as palavras e coisa, e tive suei para aprender o inglês de volta. Porque O que de mais importante o futebol da Inglaterra te ensinou? O que você mais aprendeu? Qual o valor, assim? Não necessariamente parte técnica, mas de valor, assim. Então, eu acho que a Inglaterra e os outros lugares também, mas eu acho que nela foi um pouco mais assim, não sei se é por causa da experiência, né, que eu já tinha, não me lembro quantos anos eu tinha ali, já estava com 32, 33 mais ou menos. Então, assim, essa parte do desenho tático, assim, sabe? A gente tinha muitas reuniões. E antes, assim, aqui no Curitiba, a gente tinha algumas reuniões, mas ela era totalmente diferente, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o treinador... Isso pelo menos na época. tua época. Isso, na época, né? Que daí eles passavam alguns vídeos, passavam algumas coisas e tal, não sei o quê, e beleza. E daí mostrava, não pode fazer isso e tal, e foi embora. E lá não, lá ele exige, assim, que você comente, que você estude. Você vê, tipo, a gente recebia uns videozinhos, por exemplo, do atleta que eu ia jogar contra. E daí depois nós ia pra reunião com o treinador e eu tinha que saber aquilo que eu tava... Você já tinha que ter estudado o adversário. Já tinha que ter estudado. Então, assim, tanto assim, se ele é pé direito, pé esquerdo, se ele E é por era dentro... individual? Individual. Nós Você recebia do cara que você ia marcar, fulano do cara... Isso. Só que assim, olha só que interessante. pra nós lá, eles não repassavam só a minha posição. Vamos supor, tipo assim, ele é lateral esquerdo, só vai aprender lateral esquerdo. Não, eu tinha que saber o que o volante faz, porque assim, em determinado momento, tipo, vamos supor que o rapaz do meio do campo... no time. E o jogador flutua, né? Então, assim, tinha muito esse tipo de informação. E daí eles foram passando pra mim, assim, posicionamento, o que nós vamos fazer numa situação. Não que aqui não faça, entendeu? Na época não fazia. Só que, assim, eu acho que com a evolução natural, pra mim lá parece que se destacou muito mais do que aqui, sabe? Não que, talvez, vamos colocar, se a gente fosse comparar, eu sei que é difícil, mas comparar épocas, né? Que nem, por exemplo, eu joguei aqui em 2002. Talvez se eu tivesse jogado lá em 2002, 2003... Também teria as limitações. Sim. Mas como eu mudei de ambiente, de país, de estrutura, de tudo, para mim parece que lá destoou muito
comparado ao daqui, assim, sabe? Depois, Holanda, 2018, 2019. Nossa, morou em lugar ruim, hein, Ricardinho? Suécia, Azerbaijão, Inglaterra e Holanda. Pô, tá mal um tourzinho mais ou menos pela Europa, hein, meu filho? Daí, o que você aprendeu na Holanda? Então, e a Holanda Falava também... inglês? O inglês também. Daí difícil. você já tava melhorzinho. Depois das sapatadas que tomou na Inglaterra. Depois já aprendeu um pouquinho mais ali, evoluiu. Eu acho assim que, você vê, falar 6 anos na Suécia e 3 anos no Azerbaijão. Daí 9. Depois nós fomos para 1 ano na Inglaterra. 10. Então daí o que acontece? Eu acho que caiu no, vamos colocar assim, no marasmo assim de você, eu acho que já tá bom e tal. E você vê, tipo, eu sabia falar muito... E você vinha pro Brasil nas férias, Ricardinho? Sempre vim. Sempre vinha. O que acontece? Você lembra que a gente até tinha comentado ali dos clubes, por exemplo, dos clubes grandes a nível europeu, pontuação, ranking da FIFA, eles classificam direto. Então todos esses clubes que eu joguei a gente conseguiu, com exceção do Oxford, que estava numa divisão inferior. Mas o Gabala e o Malmo, eu tinha 7 dias de férias. Nossa. Porque assim, você vê, a gente disputava, acabava o campeonato lá início de maio, daí ele dava lá 10 dias, 7, 10 dias no máximo, e daí a gente já tinha que voltar ao treino, preparação, porque nós íamos pegar 8 jogos. Lógico, se a gente acontecesse da gente chegar e perder no primeiro, daí ia ter uma vaga muito grande, um espaço gigante entre até começar o campeonato nacional. Sim. Só que assim, a gente conseguiu classificar até tanto do Malmo quanto do Gabala. Do Gabala eu não fui para a Liga dos Campeões, mas eu fui para a Liga da Europa. Teve de 3 anos nós conseguimos jogar 2 vezes. Olha. Então praticamente eu não... E daí as férias dele é meio de ano. Só que como a gente disputava a classificação da Liga da Europa... Eu, entre aspas, né? Perdia Perdia as férias, mas ganhava bicho. O bicho era bom na Europa, Ricardinho? Também. Não tem do que reclamar. Conseguiu fazer um pezinho de meia? Ajudou bastante. Foi bacana. Aí, depois da Holanda, o que te fez voltar pro Brasil? E como da Holanda que você veio parar no São Joséense em 2020? Assim, a saída da Holanda, né? A gente tinha sido campeão porque nós estávamos na 2ª divisão. Daí nós fomos campeão, subimos para a 1ª. E daí acabou não dando certo de renovação, e demora, e preparação, e muda diretor, e muda treinador. E aquela situação, e o tempo foi passando. E eu falei, eu não posso ficar esperando, até vou saber como que vai ser, quando que vai ser feito. Só que assim, nesse período, a gente chegou a sentar para conversar, mas acabou não chegamos a um acordo. E daí a gente voltou pro Brasil, até porque assim, eu tinha ficado lá mais um pouco para esperar acabar a escola das crianças, porque ela acaba em setembro. Sim. Setembro não, em agosto mais ou menos. Daí a gente ficou um pouco mais e daí voltamos embora. Só que daí nisso, assim, tipo, chegou o início do ano, daí já veio pandemia, nisso o tempo foi passando, não apareceu nada atrativo. Daí veio a pandemia e parou praticamente, né? Daí, assim, foi muito difícil, porque daí eu já tava com 36 para 37, pandemia 1 ano e pouco parado. Então, bem no fim, daí falou, agora eu acho que vai ser difícil. Daí nós chegamos no São Joséense, né? Pera aí, antes de você falar do São Joséense, tem uma foto marcando o Tevez, Ricardinho. Deixa eu ver. Oxe, Ricardinho, que categoria, hein? Olha lá. Esse foi do mesmo grupo do tal, Miranda na hein? época. Ei, essa o Pirlo foto no fundo. do Pirlo, eu vi o Pirlo jogando no Milan. É. Uma vez assisti ele jogar ao vivo lá. Sensacional, hein? Isso daí não é pra qualquer um, hein, Ricardinho? Tem algumas guardadas lá. Essa daí eu já falei, gente, Champions não é pra qualquer um, não. É o primeiro convidado nível Champions que vem aqui. Tá aí, marcando o Carlitos Tevez. Jogando contra a Juve. Espetáculo, hein, Ricardinho? Cadeira, hein? Cadeira. E aí veio pro São Joséense, passou pandemia 2020, 2021. Eu confesso que fiquei muito feliz de te reencontrar no São Joséense, muito legal. E aí você imaginava que você ia fazer o gol do título da divisão de acesso? Não imaginava, até porque eu acho que eu nem lembro, eu nem tinha feito nenhum, né? Eu acho que eu não fiz nenhum Não, gol. foi teu único. Foi o no único. São Joséense. Então, porque daí a gente teve de 17 jogos. 2020, né? É. E daí depois 2021. Daí 2020 foi meu primeiro ano, vamos colocar assim, no São Joséense. Porque daí assim, eu tava em casa. E daí a gente acabou conversando, né?
E eles acabaram comentando comigo, não, vem que vai ser legal por causa da tua experiência, vai estar em casa e tal, enfim. Daí eu falei assim, eu vou ver como é que tá essa parte pra mim fora, por causa das crianças, da esposa, tudo, Sim. né? E eu falei, não, tranquilo, dá pra ir, não tem problema nenhum. Pertinho e tal. Daí acabou sendo muito legal a experiência de voltar, assim, sabe? De entender um pouco como é que é. Daí tipo, também ver a evolução desde quando eu saí pra quando eu cheguei. E daí depois teve o ano seguinte também, daí já com a evolução, com as melhorias. E assim, o São Joséense, pra mim, ele tá crescendo. Embora, assim, eu participei dos últimos 2 anos, mas eu vi evolução nos últimos 2 anos. Então, assim, eu creio que nós conseguimos acesso e daí não deu a oportunidade de continuar no estadual. Daí eu vi que já teve evolução, até pelo fato de ser o primeiro ano na primeira divisão, o trabalho, Sim. a seriedade, o esforço. Lógico, nós sabemos de todas as limitações que os clubes têm, independente se é um clube da primeira divisão, da segunda, da terceira, cada um tem a sua dificuldade. Então, mas você vê a evolução deles, isso que é uma coisa gratificante assim, e legal que você vê que tá dando resultado, né? Vamos Eles rever têm teu gol? Vamos, eles têm os Ricardinho projetos. fez o gol na final, gente. daí Olha ficou lá, guardado. vamos acompanhar. As imagens são da TV do São Joséense. Narração, Juliano Soltou Costa. pelo meio, Ricardinho, vem o passe no Gabriel Barcos, faz o pivô, soltou, Ricardinho na cara do gol pra fazer, pro gol! São Joséense! Ricardinho na tabela com o Barcos, chegou, empurrou, cutucou por cima do goleiro, aos 39 minutos do primeiro tempo, sai na frente o São Joséense. Ricardinho, ele soltou, o Barcos chamou pra tabela, pisou na área, o lateral, chegou na bola dividida, deu um tapinha por cima. Abre o placar o São Joséense, sai na frente o time da casa. Tá aí, Ricardinho. Inclusive foi o dia que o São Joséense foi campeão da divisão de acesso, fazendo gol. Eu vou confessar pra você, eu tava trabalhando nesse jogo como repórter da TV São Joséense e fiquei muito feliz, extremamente feliz, porque a gente já viu, eu acompanhei lá o teu começo, a tua estreia no profissional. E vi de perto aí teu último gol como profissional, Ricardinho. Você imaginava? E acha que nesse momento ali, pra você fazer esse gol na final, fez diferença aquilo que eu estava falando, a tua experiência de jogar no meio de campo pra conseguir fazer um gol como esse? Belíssimo pivô do Barcos também, né? Vamos falar. Eu creio que sim, assim, porque por mais que eu fosse lateral, eles sempre deram liberdade pra ir pro ataque, pra tentar atacar. Lógico, daí eu tinha uma responsabilidade muito maior, né? Porque vamos colocar assim, eu tô lá na frente, que nem nesse caso. Eu tô lá na frente, entrando dentro da área. Então, assim, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade principal lá atrás. Né? Vamos colocar assim, hoje a minha função não é fazer gol. Mas dependendo se o time estiver organizado, estiver bem postado, alguém conseguir me cobrir, a gente fazer essa leitura, hoje eu consigo, tipo, organizar alguém pra alguém ficar, pra matar a jogada, pra... Coisa que antes não, né? Antes eu pensava assim, só vou pra frente e é o que importa. Eu preciso fazer um gol e pronto, acabou. Então, assim, vamos pra frente, vamos tentar atacar, vamos tentar fazer alguma coisa diferente também em prol do time, mas sem deixar guardado, vamos colocar assim, a nossa defesa também, né? Porque querendo ou não... Agora, ainda falando do São Joséense, tem uma história que um parceiro teu entregou pra nós aqui. Ixi. Eu não revelo as fontes, mas eu descubro. No jogo de ida das finais desse jogo, esse jogo que a gente acabou de ver foi o jogo de volta. No jogo de ida, quando você foi substituído, chegou um jogador adversário e falou: Vamos, velho! Sai do gol, seu velho! Vamos, velho! E aí, um parceiro teu, o pessoal do grupo, respeita o cara, 4 Champions nas costas, e aí, como é que foi? Conta. Eu também não acredito. E assim, ali na época... O cara falou mesmo, vamos, velho, sai do campo, velho. Falou. Porque acho que eu não me lembro quanto tava lá, acho que tava... Nossa, terminou 1-1 lá, né? Foi empate. Na ida. 1-1 lá? Nossa, agora me botou até dúvida. Bom, mas enfim, independente do resultado... Não, acho que não foi, não. Lá nós ganhamos 2-0. 2-0. 2-0, isso mesmo, nós ganhamos 2-0 lá. Daí, assim, acho que tava 2-0, daí nós jogando, tava defendendo bem, tudo certinho e tal. Vamos conferir aqui já. Eu acho que foi 2-0 que a gente ganhou. 2-0. 2-0, né? Daí a gente foi e tava defendendo.
defendendo bem, tudo certinho, atacando, bem posicionado, sem susto, sem nada. Aí daqui um pouco, daí o nosso treinador, né, o Marcão, né, pensou assim, tipo, ele já jogou, já defendeu e tal, fez os negócios, tudo. Então vou tirar ele até por causa, assim... Dá uma poupada, tá. Porque daqui a pouco já tem outro jogo de novo. E se eu não me engano, lá nós jogamos no meio da semana e depois teria no final de semana, né? Sim, foi bem corrido. Daí ele tirou lá, faltando 10, 15 minutos. Daí eu ia sair, né, e daí veio esse outro atleta, né, e falou, não, sai daí, seu velho, não sei o quê. Você tem que sair logo, sai por aí e tal, não sei o quê. Daí foi onde que entrou essa história. E assim, e o melhor de tudo é que na época a torcida não podia, né? Então tava um silêncio. Então daí ele gritando de um lado, daí o outro gritando do outro. Tá certo que ele deu uma valorizada. Ele falou, os caras jogou 4 champions, não sei o quê, você tem que ficar quieto, você tem que aplaudir ele saindo. E assim, eram umas coisas que todo mundo começou a escutar, assim, e daí sabe? diz que esse foi o assunto no ônibus de Beltrão até São José dos Pinhais. Foi. Só vieram falando disso no ônibus da volta. Foi legal, assim, sabe? Eu achei até engraçado. E eu, assim, eu pelo menos já comecei a rir na hora, assim, sabe? Porque até então não tinha passado... Que cara você fez? Você olhou pra cara do Piazão te chamando de velho, pô? Daí eu até dei risada, assim, porque eu sabia de quem que falou, né? Uhum. Então eu já sabia que, assim, tipo... ele é, sinceramente, assim, nessa parte... dentro de campo, de organização, assim, é uma pessoa extremamente inteligente, ele sabe usar bem as palavras, sabe se posicionar, até essas coisas. Então, assim, aquilo dali você vê que não é qualquer um que consegue tirar aquilo dali, no meio do jogo, o bicho pegando, todo mundo tenso, querendo ganhar, e ele tirar uma pérola dessa, assim, tá? Chamou de velho. Agora, Ricardinho, você chegou a renovar com o São Joséense, e aí, esse ano, resolveu parar, 2022. Resolveu curtir a família? Foi um acúmulo, assim, sabe? Eu acho que até... Nós estamos falando aqui, né? Não, ano que vem, não sei o quê. Ano que vem não, desculpa. O último gol. Quem sabe ano que vem também aí, não dá mais uma vaga, né? Vai jogar no Master, curta as férias e volta lá pro São Joséense, Não, brincadeiras à parte. O que aconteceu, assim, sabe? Tipo, começou a acumular algumas coisas pra mim, assim, fora de campo. E que nem assim, a gente brincando, eu tive um bom relacionamento, eu fui lá, né, disputei 1 ano, disputei 2, a gente conseguiu acesso. E daí, assim, pelo que eu vi dentro do clube, o mínimo que eu poderia dar para eles era dedicação 100%. Entrega. Não tinha como, assim, lógico, hoje eu consigo ter esse filtro, entender, assim, que não necessariamente eu vou jogar todos os jogos bem, que eu vou defender perfeitamente, eu vou fazer gol todo jogo, ou para um atacante fazer gol, o goleiro, pode acontecer falha, nós tivemos falha. Assim, para nós, a gente precisa ter essa leitura de como contornar essa situação o quanto antes. E a gente conseguiu fazer isso, assim, né? Tipo, a equipe toda, né? Comissão técnica, o trabalho sensacional. Só que daí, assim, como aconteceu algumas coisas fora de campo pra mim, e o acúmulo pra mim, eu achei que... Eu não sei se eu ia conseguir me doar 100%. Sim. E daí, assim, você imagina, um atleta... E por mais que você, como você falou, não vou jogar todo jogo e tal, mas é futebol profissional, né, Ricardinho? E você não ia querer... fazer meia boca. Não, eu não ia lá pra pensar assim, eu vou lá, vou jogar 2 jogos e tá bom. Não. Ou eu vou ficar lá no banco, batendo palma, incentivando os caras. Não, eu vou lá, eu vou querer jogar. Tipo, eu não vou... lógico, pode acontecer, às vezes, de uma situação de... por necessidade, ou alguém tá melhor que eu no momento e a pessoa jogar, beleza, eu vou fazer. Só que eu preciso estar 100%. E naquele momento eu não ia conseguir, assim, sabe? E lógico, o que aconteceu? A gente treinou a primeira semana, porque o campeonato acabou, daí acho que nós pegamos umas 3 semanas ali, mais ou menos, de folga, e iniciou os treinos, acho que não sei se foi final de novembro ou início de dezembro. Final de novembro. Final de novembro. E eu consegui ir 1 semana. Só que essa 1 semana pra mim já foi... em relação ao tempo, assim, sabe? Como é que é pra você o título aposentado? Eu não associei. Como é que é? Você vai num lugar assim, tem que preencher a ficha, fala profissão, aposentado. Aposentado. Eu tô colocando empresário agora, né? Não quero me aposentar, tô muito jovem, então tem que colocar outra coisa, né? Por isso que eu perguntei, né? Profissão, aposentado. Então, daí assim, pra mim, tipo, sinceramente, eu acho que é difícil, eu acho que todos que passaram ou vão passar por esse momento, de você associar isso muito rápido, né? Tá dormindo até meio-dia, Ricardinho? Não consigo. Tem criança pequena, não dá, né? Tem criança pequena, tem algumas coisas pra resolver, então é difícil. Às vezes até consigo ir até mais tarde, mas... E o futuro? Treinador, comentarista, auxiliar técnico, onde você vai parar? O que você projeta aí pra você? Escolinha? Tanta coisa. Assim, ó, hoje...
Eu tenho algumas coisas que eu já cuido, que eu já tenho, assim, que me ajuda. Empresário. Empresário e tal. E eu tenho essa possibilidade também, assim, né, de ser auxiliar, de ser treinador, qualquer coisa de futebol. Porque, assim, eu até tava pensando... Antes mesmo, quando eu tava jogando, eu tinha isso, assim, né? Tipo, não vou pensar em ser treinador, não sei o quê, porque joguei e tal. Só que, assim, é uma coisa que me deu experiência, me deu muitas oportunidades, aprendi demais, que nem a gente brincou, né? Tipo, cultura, outras pessoas e tal. E, assim, é o meio... que eu tô desde sempre praticamente, né? Conheço muitas pessoas, é uma coisa que eu gosto demais de fazer. É uma cachaça, né? Não adianta. Então... Quem gosta não larga. Então, daí eu pensei assim, né? Falei assim, e vai depender das oportunidades também, né? Porque assim... Mas você pretende estudar, fazer cursos porque assim... na CBF e tal? Então, são 4 cursos, se eu não me engano. Daí, assim, pelo fato da gente ter... jogado profissionalmente, acho que mais de 5, 7 anos, daí a gente já pula algumas etapas. Então, assim, esse primeiro eu já tirei. Até foi mais fácil, foi lá pelo sindicato, então já consegui. Daí depois tem as licenças lá, que eu acho que eu tenho que iniciar na B, daí A e Pro. Então, assim, a minha ideia é fazer uma por ano. Quando... eu não sei se eu vou conseguir fazer uma por ano. Sim. Pode ser que às vezes eu faça uma a cada 2 anos. Não é tão fácil assim. Entendeu? Então, assim, tipo, inicialmente, por isso que eu te falei assim, né? Posso, treinador, auxiliar, qualquer possibilidade que me dê, assim, no futebol eu acho que vai ser gratificante. Mas só que, assim, tipo, ainda é recente, eu ainda tenho a cabeça, a mentalidade ainda de jogador. Eu acho que vai alguns anos para você trocar. Virar a chave. Pra você desligar. Lógico. Por enquanto é só andar de Opala e curtir as crianças. Uma coisa assim que tá me ajudando foi por isso que assim, tipo, eu decidi optar por parar de jogar futebol por outras demandas da minha vida particular. Então, assim, hoje eu não consigo nem mais tempo de ficar pensando nisso, né? Lógico, é legal quando eu vejo o vídeo. Meu, que legal, que saudade, queria estar de novo e tal. E quero mesmo, assim, gosto demais, entendeu? Só que assim, não adianta eu ir meia boca, né? Porque daí, por tudo que representa, a expectativa que as pessoas, às vezes eu pego e falo assim, não, eu vou jogar, vão me dar uma oportunidade, tá legal. Mas e a expectativa que vão não, e tem uma criar... carreira a zelar, né, Ricardinho? Não vai pra fazer minha boca, né? O cara é 4 Champions, né? 4 Champions. Desculpa, né? O cara não vai fazer minha boca, né? Umas 2 de brinde. Pra gente finalizar, vamos derrubar os parceiros. Tete a TT, o mais bagunceiro. Ixi, lá vamos nós. Ó, eu não sei se eu vou lembrar de todos assim, sabe? Mas que eu me lembro que muito bagunceiro, aprontava demais, era o Jackson, em 2005. Reginaldo Nascimento também Codó. Falou do Codó, hein? Nossa, o tal do Codó. O Codó com 2 votos já dos bagunceiros, já tá. gente. Esse daí era ninja. E eu tava no São Joséense esses tempos atrás ali. Daí o pessoal falou que o filho dele tá treinando ali. Né? E daí eu vi assim, eu falei, nossa, da primeira coisa que veio a bagunça. Eu falei, será que o filho vai ser igual o pai, né, nesse sentido também? O mais ranzinza. Mais ranzinza? Assim... eu tenho alguns assim, sabe? Mas assim, eu lembro um do... Não sei se ele era tão ranzinza assim, só que como ele era mais sério, era outro estilo comparado ao nosso. O Capixaba. O Capixaba tinha, daí eu tinha o Daniel, que jogou comigo no Malmo na época. Ele era assim, só que ele era um pouco ranzinza também. E só que ele era muito, vamos colocar assim, rígido também, sabe? Tipo, seriedade dentro de campo e tal. Então, daí na parte dele não era muito sorriso e tal. Então, é um dos que eu lembro, assim. E ao contrário, o mais animado, o mais alegre, aquele que fervia na concentração. Fazia o grupo sorrir. Esse vai ser mais pra cá, porque até lá fora a gente nem tinha muito concentração, né? Então, assim, eu lembro bastante, assim, tipo, também por causa da nossa época também, do Rafinha, né? Que ele era bem, bem alegre, assim, no período que a gente ficou. Embora eu não ficava com ele no quarto, mas, assim, a gente teve um convívio muito longo, até pouquinho nos juniores, daí depois um pouco mais no profissional. Eu acho que ele, O assim. mais esquecido, aquele que esquecia as coisas. Pode eu? Pode? 200%. Você esquecia as coisas no ônibus? Nossa, eu esqueço até hoje. Na concentração? Tudo. Hoje, Sério? Hoje, pra você ter noção, agora assim, eu tô treinando, daí assim, treino na academia, treino lá no campo um pouco e tal, não sei o quê, daí comecei a colocar agora um pouco de futebol também nos meus treinos. Eu vou lá, deixo as roupas, as toalhas, fica tudo no meio do caminho, assim, sabe? Inclusive, passou aqui uma história. Ricardinho do céu, você esqueceu um celular na Suécia, no parque. Não esqueci. E voltou a pegar e o celular tava lá. Isso mesmo. Então, realmente, você é o mais esquecido. E assim, lógico, lá é que
também, porque ninguém vai mexer, né? Sim. Só nós, você vê, né? Como é que é o... Nós temos isso, assim, né? Nós chamamos uma carteira uma vez. Bem no chão, assim, né? Daí o que nós pensamos? Fazendo boa fé e tal, e não sei o quê. Vamos pôr a mão na carteira, vamos levar lá na delegacia, vamos entregar e avisar a polícia. Aí fomos, pegamos a carteira do chão, enfiei no bolso. Lá na Suécia? Lá na Suécia. Peguei a carteira, enfiei no bolso e fui levar lá pra delegacia. Cheguei lá na delegacia, a delegada não deu uma juntada em mim e na minha esposa. Ela falou assim, você acredita? Não, vocês estão malucos, não sei o quê, pegar e tal, não sei o quê. Porque Ninguém assim, ninguém cata pega nada, não rela. Porque assim, a pessoa perdeu. E se ela voltar lá agora, cadê a carteira dela? E daí ela falou assim, e o agravante, né? Você imagina, acabou de ser roubado, a pessoa largou, aí daqui a pouco você tá indo, a polícia para você tá com a carteira roubada no bolso, e aí? E você esqueceu o celular no parque. E esqueci o celular no parque, esqueci de tudo. Não, você é o mais esquecido. O mais preguiçoso. Só pra você ver como é que eu esqueci tantas coisas, que você me perguntou uma coisa, eu falei de outra e até esqueci de terminar. Só, viu? Esse é um caso clássico aí, né? O mais preguiçoso, Ricardinho. Aquele que, enrolava nos treinos, dava aquele migué na hora da corrida. Sabe que eu não lembro, assim, de... eu não digo preguiçoso, assim, sabe? Eu acho que eu não me lembro, assim, de ter um jogador que era preguiçoso. Então, o mais dorminhoco. Tio, eu acho que os veinhos, né? É. Os veinhos, eu me lembro eu acho que do Ataliba também, eu acho que me lembro que ele dormia bem. Tem cara que ronca o Ataliba, hein? Roncava? Eu não lembro, por causa que eu não fiquei com ele no quarto, assim, sabe? Mas no ônibus. Mas daí o que acontece? Às vezes, depois voltando do ônibus, como que o cara consegue dormir no ônibus, né? 20 minutos, meia hora. Não, e até hoje mesmo, até no São Joséense mesmo, a gente tava lá, tinha uns que entravam no coisa... Sempre tem um dorminhoco, sempre né? Sempre tem. Esse tem bastante. O mais comilão, o mais guloso. Ricardinho, você pensa muito. Vamos, filho. Mas o problema é lembrar de tanto. Quem que fazia aqueles pratão? Sempre tem um no time que faz o pratão recheado. Eu me lembro assim, que eu não sei se é por causa que daí eles treinavam e suplementação também. Daí o Wagner, que é um zagueiro que jogou comigo também, ele gostava de uma alimentaçãozinha boa também. Se tratava. Esse gostava. Agora, sem falar o nome, já teve alguma treta com o treinador? Assim, não digo nem... Não foi nem treta. Posso contar o caso, pode ser ou não? Pode, não conta o nome. Não conta o nome. Não, até o do nome, assim, não foi briga, não foi nada, assim. Só não entendi porque o que acontece. Nós estava no treino e daí, assim, e aquele negócio, né? Tipo, o lateral, uma hora ou outra, você vai dar uma rabiscada em um, de leve, vai pegar, vai empurrar, acontecer alguma coisa. Porque, e principalmente que eles falavam, tinha muito isso. Não sei se o pessoal usa hoje, né? Que assim, treino é jogo e jogo é guerra. Então, pra nós, na época, o nosso treino tinha uma intensidade maior. A gente corria, queria marcar, queria atacar, queria defender. Às vezes acabava... Aí aconteceu assim, a pessoa, o atleta, vamos colocar assim, né? Ele foi, tirou a bola e eu cheguei um pouquinho atrasado. Daí pegou ali de raspão, mas não foi uma coisa assim, tipo, quebrou a perna. Não, só pegou, deu uma riscadinha. Tanto é que a pessoa mesmo nem falou nada. Só caiu, e daí já levantou. Daí o treinador falou, não, pode sair do coisa. Não, porque não sei o quê, porque é agressão. Daí eu até fiquei chateado assim, né? Porque daí eu falei assim, mas eu não agredi nada. Tanto é que ele não reclamou. Você quer discutir comigo ainda, não sei o quê. Daí mandou pro chuveiro. Mas beleza, foi por isso. Não. Foi a única assim que eu lembro, assim, sabe? Já teve treta com colega de time? Não. Treta com jogador adversário, qual foi a pior? Essa tem bastante. Não venha me dizer que não teve, porque essa eu sei que tem. Então, eu acho, assim, que era mais quando eu era mais jovem, assim, sabe? Menos preparado psicologicamente. Mais juvena. Eu acho que essa foi a palavra bem certa, assim, sabe? Eu me lembro que na base, daí você queria brigar com todo mundo e dar cotovelada, ia subir, dava cotovelada no cara também, e chutava ele por trás. Então, assim, mais briga mesmo, tipo, eu me lembro de... Pra não dizer... Você vê, no Curitiba mesmo, nós nunca brigamos, pra não dizer que não teve uma briga, eu acho que eu nem tava. Eu acho que eu tava no profissional quando aconteceu uma confusão lá. Daí tem esse empurra. Isso aí é normal. Essas coisas normais. Mas briga... Daí eu me lembro que teve uma que, na verdade, não era nem no profissional, era amador. Por isso que, assim, eu me lembro muito bem do... Quando eu tava até no Nacional, né? Do Boqueirão, que teve uma briga lá. Mas isso eu tava com, acho que 14 anos, 15 anos, sabe? Aquele negócio das criançadas, que é mostrar demais. E daí, confusão. Mas assim, profissionalmente, não. Já teve alguma treta com torcedor?
Não, assim, eu me acalmei demais, assim, sabe? Comparado a essa Ricardinho fase... é muito calmo, gente. Comparado a essa Tem treta fase... com ninguém, Ricardinho. Comparado a essa fase com o profissional. Você vê, ó, até mesmo do Verdão, né? Por exemplo, assim, o pessoal brincava, né? Mas não sei o quê, isso cruza pra fora e não sei o quê. Eu sabia que eu tava naquele momento, naquela posição, porque, assim, eu tinha condições. Então, assim, tipo, eu não podia nem, vamos colocar assim, deixar cair por causa de uma crítica e também não podia nem levantar meu ego por causa de um elogio. Porque vinha os dois. Às vezes, assim, você tava lá, e principalmente eu que era lateral, né? Eu cobrando lateral, mas não acerta nem o lateral, não sei o quê, sai daí, vai não sei pra onde. Mas corneta do fosso ali te incomodava, então, né? Mas as coisas normal. Daí teve um assim também que foi até legal, que eles pegavam e falavam que eu era triatleta, né? Sabe, que eu corria, pedalava e nada. Então, assim, mas é assim, sabe, a gente leva de boa, assim. Até na época mesmo, pra ser sincero, assim, a única coisa que... Não digo nem que chateava, mas fazia eu pensar e aonde que eu tava errando, assim, sabe? Sim. Quando às vezes a gente viu um comentário, às vezes de alguém mais próximo, né? Sim. Já teve alguma treta com imprensa? Repórter, comentarista, narrador? Não, também não. E assim, cada vez foi ficando mais distante ainda, né? Sim. Eu acho que hoje, assim, principalmente quem é da imprensa deve passar isso bem mais. Até mesmo na nossa época. Nós sentava ali no dia a dia, né? No dia a dia ali, tinha os banquinhos, daí o pessoal passava, fazia umas perguntas, a gente conversava, tinha a casinha de vocês, que daí depois estava liberado, você escolhia quem queria. Agora nem entra no treino, Ricardinho. Entendeu? Pense. Então, assim, e outra... Mal entra, né, na verdade. Fora também não tinha muito isso, a gente só dava as entrevistas, assim, uma ou outra, era raro, eles escolhiam, normalmente assim, quem fez o gol... pegavam sempre o capitão, o treinador. A não ser quando a TT chegava fazendo as matérias do Tribuna no Esporte, né? Então, daí um com caso boca de tubarão, fantasiada. Aí era problema. Aí era um caso, mas da imprensa, assim, não lembro assim também, mas eu acho que não. Ricardinho, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Sensacional o nosso papo. Obrigado. Uma honra, um prazer para mim te receber aqui no Tete a TT. Espero que você tenha gostado. Demais. Esse bate-papo descontraído. E te agradeço por dedicar esse tempinho aí, agora aí, sair da tua família, deixar, né, a Raquel, as crianças em casa, para vir aqui trocar essa ideia comigo e contar um pouco da sua história. Imagina, eu que agradeço até. Já era para ter vindo, já era pra gente ter se encontrado outras vezes, acabou não dando certo. Mas agradeço e estou à disposição. A hora que precisar também. Tá aí. Muito bom o nosso papo. Gostei muito. Tete a tete de hoje com o Ricardinho. Toda terça-feira, lembrando, tem um novo episódio. Sempre 8 da noite, novo episódio no meu canal no YouTube, ATT Jornalista. Ainda não se inscreveu? Não se inscreveu, desculpa. Dá uma moral, se inscreve aí no meu canal. Toda terça-feira um novo episódio. Valeu, galera. Valeu, Ricardinho. Obrigada. Nada, imagina.